Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Direito Civil e Processo Civil para a nossa segunda fase do exame de ordem. Nós vamos aqui hoje conversar alguns pontos importantes e acabar dentro dessas questões que eu coloquei para vocês. Eu coloquei várias questões subjetivas da prova da OAB e dentro dessas questões a gente vai tirando as temáticas mais recorrentes de prova e a partir dessas questões subjetivas, nós vamos conversar também alguns pontos que são muito observados na elaboração da peça processual. A gente não vai fazer uma peça processual aqui, porque senão a gente ficaria a aula de hoje inteira fazendo essa peça. Então, na verdade, nós vamos resolver questões subjetivas de acordo com o padrão de resposta da FGV, para você se adaptar a essa modalidade de padronização de resposta. E a partir do conteúdo jogado na questão, a gente vai conversando outras temáticas que podem vir a ser cobradas. Na verdade, a FGV, dentro da disciplina de Direito Civil e Processo Civil, ela vai mantendo um foco, né? Ela vai mantendo um foco em algumas temáticas recorrentes. Então é nisso que nós vamos bater aqui hoje na nossa aula. Eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Cursos, e leciono as disciplinas de Direito Civil e Processo Civil. E estamos juntos aí na aquisição da sua carteira da OAB, ok? Então vamos para a nossa primeira questão. Na medida do possível eu vou acompanhar aqui o chat. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, pode mandar aqui para mim que eu vou tentando acompanhar, ok? Então acorda, reage para a vida, que hoje é segunda-feira e a gente tem que começar a semana animado, ok? Vamos lá para o nosso material então. Pessoal, olha só. A primeira questão aqui, ela traz uma temática de obrigações. Veja só essa questão. Após se aposentar, Álvaro, que mora com sua esposa em Brasília, adquiriu de Valério um imóvel hipotecado. Um imóvel hipotecado, localizado na cidade do Rio de Janeiro, por meio de escritura pública de cessão de direitos e obrigações. Com a intenção de extinguir a hipoteca, Álvaro pretende pagar a dívida de Valério, mas encontra obstáculos para realizar o seu desejo, já que a instituição credora hipotecária não participou da aquisição do imóvel e alega que o pagamento não pode ser realizado por pessoa estranha ao vínculo obrigacional. Diante dessa situação, responda os itens a seguir. Nós temos aqui nessa questão uma temática muito, uma situação muito recorrente do dia a dia, forense inclusive. É uma situação muito comum. O carinha tinha um imóvel hipotecado junto ao banco, por exemplo, imagina a Caixa Econômica, e ele vendeu esse imóvel para um outro sujeito. É possível alienar bens hipotecados? Sim. É possível alienar bens hipotecados, não tem problema nenhum. Só que esse contrato de compra e venda desse bem, ele é feito entre as partes. O banco, muitas vezes, não participa. Então, imagina você, eu sou proprietária de um apartamento financiado junto à Caixa Econômica. E eu quero vender esse apartamento para Maria. Eu posso vender para Maria? Posso. A gente, muitas vezes, faz aquele chamado contrato de gaveta, que, na verdade, é um contrato que visa garantir a obrigação entre Roberta e Maria. A gente faz o contrato de gaveta e eu digo para Maria, Maria, você vai me pagar um ágio, um valor inicial em relação a essa alienação, e você assume as prestações junto ao banco daqui para frente. Gente, isso é muito comum, é muito comum. E esse contrato de gaveta feito entre Roberta e Maria é um contrato que não atinge o banco. Ele não vai gerar reflexo nenhum no banco. Para o banco, quem adquiriu o imóvel e quem é responsável pelo financiamento é Roberta. Mas perante Roberta, quem adquiriu o bem e agora é responsável pelo financiamento é Maria. Então isso é um contrato realmente feito entre Roberta e Maria. A ideia é que, imagina que Maria adquiriu este apartamento, né? Então, financiado, e ela está lá pagando o financiamento. Ela quer quitar, ela tem dinheiro para chegar lá na Caixa Econômica e falar assim, ô Caixa, eu quero pagar tudo. Ela pode fazer isso?
Pode. Roberta, por quê e onde que está o fundamento disso aí? Vamos lá no nosso material. Em relação às obrigações, aliás, volta para mim, coloca um slide em branco aí embaixo para mim. Quando a gente fala de obrigações, dentro de obrigações, nós temos relações entre credor e devedor. Dessa relação, o que nós podemos observar? Vamos lá no nosso material. Então, olha só, eu tenho relação entre credor, sempre que falar de obrigação é isso aqui, e devedor. Quando você fala dessa relação de credor e devedor, alguém tem que cumprir a obrigação. Então, alguém tem que fazer o pagamento. A gente tem duas regras. Quem deve receber e quem deve pagar. Roberta, essas regras, elas são muito cobradas na prova da OAB? São. Então, quando você tem uma relação obrigacional, quem deve receber? Quem é que deve receber o que deve ser objeto do pagamento? Quem é? Veja, quem deve receber é o chamado credor. Só que dentro da relação obrigacional, a gente tem uma regra específica. E está prevista no artigo 308 do Código Civil. Olha só o que eu vou te falar. O pagamento deve ser feito ao credor, ok, ou a quem dê direito o represente. Então, vou colocar aqui, ao credor ou representante. A quem dê direito o represente. Sob pena de só valer depois de por ele ratificado. Então, eu vou até colocar diferente aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó, o credor ou representante. Artigo 308 do Código Civil. Quando a lei fala o terceiro, aliás, o credor ou o representante, ele está falando, olha, quem deve receber e quem pode dar a quitação. Quem é que pode dar a quitação? É o credor. Ou quem o credor, ou quem esteja representando o credor. Por exemplo, o credor passou uma procuração para alguém e esse alguém está representando o credor. Mas será que é possível que um terceiro receba? Essa é a ideia. É possível? Olha aqui quem deve pagar. Quem deve pagar é o devedor. O devedor deve fazer o pagamento. Roberta, e essa regra aí do devedor? Artigo 304. 304, que diz, o devedor deve fazer o pagamento. Agora, é possível que um terceiro faça esse pagamento? Tá vendo que a gente tem duas indagações importantes? O terceiro fazendo o pagamento e o terceiro recebendo o pagamento. Um beijo para a Lorena, um beijo para a Priscila, que estão aí ao vivo com a gente no nosso chat participando. Então, meninas, observe aqui para mim. É possível que um terceiro receba o pagamento? É possível. É possível que um terceiro faça o pagamento perante o credor? Também é possível. Agora veja, terceiro é qualquer pessoa que não seja o credor e o devedor. No campo do credor, se eu faço, vocês já devem ter ouvido falar daquela expressão, quem paga mal paga duas vezes, não já? Pronto. Se eu pago mal, eu vou pagar duas vezes? Então, o meu credor é o João. Eu vou lá e pago pro Antônio. O que tem a ver? Tem nada a ver. O João vai poder me cobrar? Vai. Eu paguei para a pessoa errada porque eu quis. Mas e se o João chega e fala assim, ah não, Roberta, você pagou pro Antônio e eu te confirmo o pagamento. Tá valendo? Tá valendo. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala de terceiro que deve receber, veja, no campo do credor, o terceiro pode? Pode. Mas esse pagamento só vale após ratificação, confirmação... Opa, a professora não sabe mais nem escrever. Ratificação do credor real. Então, eu paguei para o Antônio. O Antônio depois confirma, né? E aí, o João depois confirma o pagamento. Então, tá válido. Vocês entenderam isso? Eu preciso que vocês entendam isso. E quem deve pagar? Quem deve pagar é o devedor. Mas um terceiro pode pagar? Pode.
Meu pai pode chegar e pagar minhas dívidas? Pode. E eu te pergunto, gente, desculpa, mas eu tô mega doente com a garganta inflamada. Então eu vou dar umas tossidinhas aqui ao longo da aula. Nesse campo eu tenho dois tipos de terceiro. Aqui eu quero que você entenda. Terceiro interessado e terceiro não interessado. Roberta, quem é o terceiro interessado? Vem comigo aqui. O terceiro interessado é aquele cara que pode ser atingido pelo não pagamento da obrigação. Pensa então, eu tenho uma dívida. Se eu não pagar essa dívida, por exemplo, o fiador que eu designei pode ser atingido. Então, o fiador, ele é um terceiro na relação obrigacional? Sim, mas ele é um terceiro interessado. E o terceiro não interessado? Imagine, eu chego para meu pai e digo, meu pai, paga para mim a minha fatura do cartão de crédito, paga para mim a minha parcela do carro desse mês, eu não tenho dinheiro, ele vai lá e paga. Se eu não fizer o pagamento, meu pai vai ser atingido? Não, porque meu pai não tem relação nenhuma ali naquela relação jurídica. Ele não tem interesse nenhum. Então, ele é um terceiro não interessado. Terceiro não interessado, como meu pai, ele pode pagar a dívida? Pode. Então, pensa que o interesse no pagamento é um interesse jurídico. O terceiro não interessado, ele pode pagar a dívida, que não tem interesse jurídico? Pode. Por exemplo, porque ele tem interesse afetivo, porque ele gosta de mim, porque, né, qualquer outra coisa. Ele pode, mas a gente tem consequências. Vamos lá. O terceiro interessado que paga a dívida, ele subroga, eu tenho subrogação na condição de credor. O terceiro interessado que paga a dívida do devedor, ele vira credor daquele devedor e vai cobrar de volta tudo aquilo que ele pagou, ok? O terceiro não interessado, nós temos duas situações. Se ele paga em nome do devedor, olha lá, o pagamento em nome do devedor. Ou ele pode fazer pagamento em nome próprio. Se ele faz o pagamento, gente, atenção porque isso aqui é muito cobrado na prova. Olha só, se ele faz o pagamento em nome do devedor, ele não tem direito a nada. Vai ficar chupando o dedo. Então, quando eu chego para meu pai e digo assim, pai, paga a fatura do meu cartão, ele fala, tá, me dá a fatura aí que eu pago. E ele faz o pagamento, ele está fazendo o pagamento em meu nome, como se fosse eu que estivesse pagando. Ele pode me cobrar de volta o que ele pagou? Não, não pode. Agora, e se ele faz o pagamento em nome próprio? Meu pai pede a emissão do recibo em nome próprio. Em nome próprio, ele pode pedir de volta o reembolso. Mas ele não se subroga na condição de credor. Roberto, ele não se subroga na condição de credor? Não se subroga na condição de credor. Não. Vem comigo. Joga outro slide aí para mim. Então, o que nós estamos falando? Quem é que pode pagar a dívida? Terceiros. E a gente acabou de falar, é possível que o terceiro faça o pagamento? Sim. O terceiro interessado de boa e o terceiro não interessado. Vou fazer um desenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse desenho, para ilustrar para vocês essa situação aqui. Volta lá. Se eu tenho um terceiro não interessado no pagamento da obrigação, porque ele não pode ser atingido, como por exemplo meu pai, se ele paga em nome do próprio devedor, não tem direito a nada. Se ele paga em nome próprio, ele tem direito ao reembolso. Então vamos fazer um desenho aqui. Imagina você que eu tenho Maria, credora, e eu tenho João, devedor. Quando da realização dessa relação obrigacional, Maria solicitou, foi um empréstimo, vou botar aqui, ó, empréstimo, um mútuo. Como é o nome de empréstimo de dinheiro?
mútuo de R$100.000. Maria solicitou 2 garantias. Nós tivemos aqui nesse contrato um penhor, ou seja, o João entregou as joias dele, né, como garantia da obrigação, e nós tivemos uma garantia fidejussória. Nessa garantia fidejussória, nós tivemos aí o comprometimento de 2 fiadores, a Flávia e a Antônia. A Flávia e a Antônia, ok? Opa! 2 fiadores. Então, vamos lá. O pai de Maria, ele tem interesse jurídico? Não. Ele pode pagar essa dívida? Pode pagar essa dívida. Se ele paga essa dívida, olha lá, o pai de Maria, se ele paga essa dívida em nome de Maria, não tem direito a nada, certo? Não vai poder pedir de volta nada. Mas se ele paga em nome próprio, ele tem direito ao reembolso. Perfeito? Tem direito ao reembolso. Quando a gente fala que ele tem direito ao reembolso, significa dizer, olha o que eu vou fazer aqui, negócio estranho. Significa dizer que toda a obrigação desaparece. Olha isso aqui que eu vou fazer. As garantias desaparecem. Ele tem direito ao reembolso, mas ele não tem direito a utilizar aquelas garantias. O pai de Maria vai cobrar de Maria, ou de Maria não. Gente, é João. Pai de João, João que é o devedor. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. O pai de João. Se ele faz o pagamento em nome de João, em nome do devedor, não tem direito a nada. Agora, se ele paga em nome próprio, vamos dar um nome para o pai aqui, vamos botar Alberto. O pai, Alberto. O pai de João, que é o devedor, se ele paga em nome próprio, ele tem direito ao reembolso. Quando ele faz essa observação de ter direito ao reembolso, é porque ele pode cobrar, olha lá, Alberto pode cobrar de João apenas o valor que foi pago, o valor de R$100.000. Agora perceba o seguinte, ele não vai poder utilizar a fiança e nem nada. Agora imagine isso aqui, volta à situação. Imagina que quem fez o pagamento foi a Flávia. Imagina que a Flávia fez o pagamento. Quando Flávia fez o pagamento, eu te pergunto, Flávia, ela é interessada? Sim, ela é interessada. Então, olha o que vai acontecer nessa... Tá mudando sozinho. Olha o que vai acontecer nessa relação obrigacional. Flávia faz o pagamento. Flávia, ela subroga em credora. Ela vira credora. Sabe o que vai acontecer? Olha isso. Flávia entra na relação contra João e como ela se subrogou, sabe o que ela leva? Olha isso, gente. Olha isso que tudo na vida. Ela leva aqui a possibilidade de utilizar as demais garantias. Ela pode cobrar de Antônia, que é fiadora, e também pode utilizar a fiança. Então, vem comigo aqui, quando é o terceiro interessado que faz o pagamento, ele subroga na condição de credor. Subrogar significa levar para ele também todas as garantias que foram dadas. No direito ao reembolso, eu não levo essas garantias. Agora, já que você já sabe que qualquer terceiro pode fazer o pagamento, vamos voltar lá na questão. Olha como vai ficar fácil essa questão. Após aposentar, deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar essas... Ah, não tem como apagar. Olha lá, após aposentar, Álvaro, que mora com sua esposa em Brasília, adquiriu de Valério um imóvel que estava hipotecado. Então, vamos fazer as nossas anotações. Eu tenho aqui Valério,
que vendeu para Álvaro o imóvel que está hipotecado. Vamos pensar aqui que é a Caixa Econômica. Eu tenho uma hipoteca. Ele vendeu esse imóvel. E esse imóvel está localizado na cidade do Rio de Janeiro. Por meio de escritura pública, cessão de direitos e obrigações. Beleza, fizeram lá o contratinho entre eles. O Álvaro, que adquiriu o imóvel, ele tentou ir lá no banco para quitar. Eu te pergunto, o tal do Álvaro, ele é parte nessa relação jurídica entre Valério e o banco? Não é parte. Ele pode fazer esse pagamento? Claro que pode. Olha lá as respostas. Álvaro, ele é terceiro interessado. Então, observe aqui, ó, ele pretende pagar a dívida, mas encontra obstáculos para com o banco, que diz que, na verdade, ele é uma pessoa estranha à relação obrigacional. Te pergunto, então, qual é a medida judicial mais adequada para assegurar o interesse de Álvaro? Preste atenção. Álvaro, ele é um terceiro interessado no pagamento. Por quê? Porque se Valério não fizer o pagamento, em tese, porque o contrato com o banco está no nome dele, quem vai ser atingido? O tal do Álvaro. No pagamento dessa dívida, sendo, portanto, parte legítima para ingressar com uma ação de consignação em pagamento. Meio adequado conducente à exoneração do devedor. Então, perceba o seguinte, quando o credor não quiser ou não puder receber o pagamento, o devedor também tem o direito de deixar de ser devedor. Então, qual é a ação que a gente utiliza? Ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. E o artigo 304, ele fala, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. E a gente está bem aqui, ó. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Usando, se o credor se opuser a receber o pagamento, dos meios conducentes à exoneração do devedor. E qual é o grandioso meio conducente de exoneração do devedor? A ação de consignação em pagamento. E essa ação, pessoal, ela é uma ação muito recorrente de prova, tá? A ação de consignação em pagamento é uma ação extremamente recorrente de prova. Não pode esquecer dela. E essa ação de consignação em pagamento, ela é proposta pelo credor ou pelo devedor versus o credor. É para você consignar um pagamento porque quando você tem um pagamento, você tem direito ao recibo. Se o credor não pode te dar o recibo, não quer te dar o recibo, ou você tem dúvida de quem vem a ser o credor, você vai utilizar essa ação. Só que é também possível que essa ação seja proposta pelo terceiro. Claro, nessas possibilidades aqui, tá vendo? Olha aqui o terceiro aqui. Vou até botar uma setinha aqui para cá para você voltar o slide. É o terceiro, né? Que pode ajuizar essa ação também. Então, show de bola, Álvaro pode sim ajuizar a ação de consignação em pagamento. E qual que é o foro competente para processar e julgar a referida medida? Nós vamos ter aqui agora o envolvimento do Código de Processo Civil. Por quê? Porque a ação de consignação em pagamento, ela tem previsão aí, no artigo 539, vamos botar aqui, ó, 539 do Código de Processo Civil, que diz que nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia. Vem comigo aqui. Então, o próprio artigo 539 do CPC fala que o terceiro também pode manejar essa demanda. E olha o 540, requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, na verdade, a ação de consignação em pagamento ela é um meio de extinção da obrigação. Aonde que eu vou propor? No local do pagamento. Volta lá, então. O foro competente, onde que é o local do pagamento? O foro competente é a cidade do Rio de Janeiro. Local do pagamento. Por quê? Porque o imóvel está no Rio de Janeiro. Ok? De acordo com o artigo 540 do Código de Processo Civil. Dúvida zero em relação a essa questão. Você pode observar. Aí, Edivânia, você arrebenta, Raquel. Eu sou a Roberta, Edivânia. Gente, vem comigo aqui. Eu sou a Roberta,
tá? O povo, todo mundo me chama de Raquel e todo mundo chama a Raquel de Roberta. Tudo bem, que é todo mundo muito parecido. Até o nosso coleguinha aqui, né, do nosso estúdio aqui tá rindo, porque todo mundo me chama de Raquel, Roberta. Vamos lá. William, Raquel? Até o William já sabe, né? O William vive aqui com a gente. Vamos lá, William, então. Obrigada, viu, Edivane? Eu sei que você, né, tá falando de mim, mas vamos lá. Volta lá. Ação de consignação em pagamento é tema recorrente de prova. Não esqueça, então, que você vai ajuizar essa ação no foro competente para o pagamento, observa na questão onde é, e observe também que essa ação pode ser proposta pelo terceiro. É isso mesmo, Silmara, um beijo. Beleza, então, Brasil, vamos lá, dando continuidade aqui. Olha essa outra questão. Luiz, vamos grifar que é melhor. Luiz, viúvo, residente e domiciliado em Maceió, tinha 3 filhos, Jorge, Clarissa e Joana, e nenhum neto. Jorge, enciumado com um tratamento preferencial que Luiz dispensava às suas irmãs, que horror, tentou matar o pai, desferindo-lhe 2 tiros, dos quais, por sorte, Luiz consegue escapar ileso. 2 anos antes, este registrara em testamento público, estipulando que seu patrimônio disponível deveria ser herdado por Jorge e Joana. Luiz vem a falecer durante uma viagem a Salvador, em 2017, deixando como herança líquida o montante de R$2 milhões. Com base na hipótese apresentada, responda os itens a seguir. O que nós temos aqui? Nós temos uma questão que envolve sucessões. Gente, tá difícil hoje. E quando a questão envolve sucessões, eu gosto que vocês sempre colocam... Aí, agora a Edivane falou, Roberta Queiroz. Muito obrigada, Edivane, um beijo pra você. Parece questão de penal mesmo, né, gente? Olha só, Deus me livre de questão de penal. Quando a gente está diante de questão de sucessão, é bom a gente fazer o desenho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Luiz. Esse Luiz tem 3 filhos. O Jorge, o nome do meu gato. O Jorge. E foi o Jorge que tentou matar, meu Deus. Vou até botar maior aqui. O Jorge... Deixa eu ver se vai pegar aqui. Vai ficar em cima da questão. Já vou botar a resposta para eu poder escrever embaixo. Vamos lá. Luiz, tem o Jorge, tem a Clarissa. Preocupa não, Edivane, eu tô acostumada. E Raquel é minha irmã de vida, então pode chamar, não tem problema não. Jorge, Clarissa e Joana. E também não tem nenhum neto. Então, na verdade, numa partilha de bens, você tem que observar que o montante da herança de Luiz deve ser partilhado entre essas 3 pessoas, de acordo com o artigo 1829. Então, cada um vai receber, basicamente, em tese, 1/3 da herança. Só que você tem que observar que, dentro desse patrimônio, ele tem uma cota-parte disponível. Qual que é o valor da cota-parte disponível? O valor da cota-parte disponível é exatamente 50%. E nesse 50%, ele pode dispor para qualquer pessoa que ele quiser. Porque a legítima aqui, porque eu tenho herdeiros necessários, ela tem que ser distribuída por 3. Deu para você entender? A cota-parte disponível eu posso fazer por testamento. E por testamento eu posso deixar para quem eu quiser, para qualquer pessoa. Então, dentro dessa parte de testamento, ele fez 2 anos antes de Jorge tentar matar o Luiz, ele deixou aí, então, um testamento público estipulando que o patrimônio disponível deveria ser dividido entre Jorge e Joana. Entre Jorge e Joana. Roberta, dentro deste ponto, o que acontece aqui? Lá no nosso Código Civil,
eu vou abrir aqui o meu artigo, nós temos o Instituto da Indignidade. E vocês têm que lembrar sobre a questão da indignidade. A indignidade, eu vou colocar bem aqui, ó. A indignidade, ela é, na verdade, uma sanção civil. Vamos colocar aqui, ó. É uma sanção civil. Ou seja, o sujeitinho que se comporta de forma, um comportamento, como é que fala? Desprezível em relação ao autor da herança, ele vai ter uma punição. E essa punição, ela tem previsão no artigo 1814. Vem comigo aqui. Nós temos duas formas de excluir da herança. Você tem a questão da indignidade, que tem essas possibilidades do 1814, e você tem a deserdação. A indignidade, ela não é feita pelo autor da herança. Na verdade, é o seguinte: a indignidade é quando o herdeiro ele pratica um ato ignóbil em relação ao autor da herança, e aí nós temos esses atos previstos no 1814. Dessa consideração, a gente tem que ter, após a morte do autor da herança, o movimento dos demais herdeiros no sentido de requerer a declaração da indignidade. A deserdação, ela acontece, né, além das hipóteses do 1814, outras hipóteses específicas, e ela acontece quando você está diante da atuação do autor da herança, que faz um documento deserdando aquele sujeito. Depois que ele morre, os outros herdeiros devem requerer a efetivação dessa deserdação. Então, seja num, seja no outro caso, deserdação ou indignidade, eu tenho que ter uma demanda judicial após a morte. Então, vamos lá no nosso caso. Ele deixou, só que esse testamento público foi feito antes, ok? Foi feito antes. Com base na hipótese apresentada, responda os itens a seguir. Qual medida judicial poderá ser utilizada por Joana para evitar que Jorge venha suceder Luiz? E qual é o prazo limite para isso? Olha só a nossa resposta. Nós vimos que estamos diante de um caso de indignidade, que foi a tentativa, né, de homicídio doloso contra o autor da herança. Então, a gente está no artigo 1814, inciso 1. E aí, o que vai acontecer? Joana, ela vai ter que ajuizar uma demanda judicial pedindo essa declaração de indignidade de Jorge. Ela vai fundamentar no artigo 1814, inciso 1, pois o herdeiro Jorge foi autor de tentativa de homicídio contra Luiz, pessoa de cuja sucessão se trata. Com reconhecimento judicial de indignidade de Jorge, este será excluído da sucessão de Luiz. Qual que é o prazo para a ação declaratória? 4 anos contados da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é o que, Brasil? É a morte. Segundo o artigo 1815, ok? 1815, certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Agora, deixa eu só abrir aqui um artigo aqui para vocês. 1961. O 1961, já que a gente tem que colacionar os temas importantes, também é um artigo do coração que você deve levar para sua prova. Os herdeiros necessários... Ah, Roberta, por quê? Porque se você não tem herdeiro necessário, que são os irmãos, tios, sobrinhos e primos, você faz um testamento, porque aí você já vai estar excluindo essa galera de receber. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados, em todos os casos que podem ser excluídos da sucessão, que são, né? Então, vou colocar aqui, ó, deserdação, e que são aqueles casos do 1814, mais os casos do 1962 e 1963, quando tiver ofensa física, injúria grave, relações ilícitas, etc. E aí você tem que ter a indicação da
situação de deserdação, o motivo, e aí, ao final, nós teremos aí a necessidade daqueles herdeiros que permaneceram provar a situação de deserdação, ok? Que também extingue-se no prazo de 4 anos a contar da data da abertura do testamento, embora aqui a gente tenha uma discussão doutrinária que deveria ser contado a partir do falecimento, ok? Então, beleza. O prazo para ajuizamento dessa ação é de 4 anos. E qual é o foro competente para processar e julgar o inventário? Veja que o foro competente vai ser aonde? Na cidade de Maceió, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil e também do 1785, que diz que para essas ações que envolvam inventário, testamento, etc., você vai utilizar o domicílio do autor da herança, ok? Questão muito cativa de prova aí para vocês. Aliás, vem comigo aqui. Sucessões sempre é cobrado. Sucessões, gente, é matéria de prova. Não tem para onde correr. Então, dê um valor especial a essa disciplina. Obrigações, contratos, sucessões, questão de alimentos, são sempre temas cativos de prova. Então, esses temas, a gente, de tanto falar, a gente vai falando, é bom que você leia o código e aí você não vai ter surpresa na hora da sua prova, tá? Vamos lá, então. Outro tema importante. Olha só. Próxima questão. Tiago. Ai, gente, eu adoro essa. Ai, que feliz. Eu amei essa questão. E essa questão aqui a gente vai trabalhar uma parte de processo civil. Tiago, servidor público federal, e Marcel, advogado, mantiveram convivência pública contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família durante 15 anos. Então, eu tive uma união estável. Em virtude do falecimento de Tiago, decorrente de acidente de trânsito, Marcel ajuizou em face da União, porque ele era servidor público federal, pleiteando a concessão de pensão por morte, sob o fundamento da ocorrência de união estável com o falecido. A juíza federal da Sexta Vara, por ter entendido configurada a relação de companheirismo, julgou procedente o pedido, concedendo a pensão a Marcel. Não foi interposta apelação, tampouco houve a incidência de reexame necessário. Reexame necessário está previsto no 496 do Código de Processo Civil e é aquele encaminhamento do processo à segunda instância, automaticamente de ofício pelo juiz, quando for caso, evidentemente, de condenação da Fazenda Pública. Pelo que ocorreu o trânsito em julgado da decisão concessiva da pensão. Diante do acolhimento de sua pretensão no âmbito da Justiça Federal, Marcel, a fim de resguardar seus direitos sucessórios, ajuizou perante a Justiça Estadual a ação declaratória de união estável, buscando o reconhecimento da relação de companheirismo mantida com Tiago. O juiz de direito da Terceira Vara de Família julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o requisito da coabitação para o reconhecimento da união estável não se encontrava preenchido. Sobre tais fatos, responda os itens a seguir. O fundamento da decisão proferida pela Justiça Estadual está correto? Por quê? B. O reconhecimento da união estável pela Justiça Federal vincula a decisão a ser proferida na Justiça Estadual? Essa B aqui é importantíssima. Veja que a letra A não tem dúvida nenhuma. Por quê? O que eu preciso para a constituição da união estável? Veja, lá no artigo 1723, eu vou voltar nele aqui agora, 1723, ele trabalha a questão da união estável. Tá aqui, o 1723. E ele não prevê a necessidade de coabitação como requisito para a configuração da união estável. Vem aqui comigo. Então, isso é uma coisa que é básico. Gente, todo mundo sabe disso. A união estável, ela é configurada por um simples acontecimento da vida, uma convivência pública contínua duradoura com o intuito ou objetivo de constituição de família. Acabou.
eu não preciso morar junto com a pessoa, eu não preciso ter coabitação para que ocorra a configuração da união estável. Não preciso disso. Então, observe o que diz o 1723, mantenha a telinha aqui. Olha só. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, que são os impedimentos para o matrimônio, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Então, se a pessoa está separada judicialmente e o STJ entendeu que a separação judicial continua existindo no nosso ordenamento jurídico, ou se está separada de fato, simplesmente, né, saíram de casa, não há impedimento para a configuração da união estável com outra pessoa. Questão também recorrente da prova da OAB. É muito comum ser cobrado na OAB. Fulano separou de fato da ciclaninha e foi viver com a Mariazinha. É possível a união estável com a Mariazinha? É possível, sim. As causas suspensivas do 1523 não impedirão a caracterização da união estável. E veja, é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Sim. Assim como é possível também o matrimônio. Então, muito cuidado com esse ponto. O juiz agiu corretamente ao não configurar a união estável em virtude da ausência de coabitação? Não. Porque, na verdade, quais são os requisitos para configuração? União estável deve ser caracterizada pela união de pessoas com caráter de constituição de família e essa convivência tem que ser pública, contínua e duradoura, ok? Pública, contínua e duradoura. Beleza, vamos lá no nosso material. E a letra B, o reconhecimento da união estável pela Justiça Federal vincula a decisão proferida pela Justiça Estadual? Vincula? A Justiça Federal, ela decidiu de maneira incidental. Ela decidiu de maneira incidental aí Coloca um slide em branco para mim. Vem comigo aqui. Ela decidiu de maneira incidental aqui a questão da existência da união estável. Nós temos uma coisa muito legal no nosso Código de Processo Civil, aqui no artigo 503. O artigo 503, ele estabelece a questão da coisa julgada. Só que antes disso, você tem que entender um ponto específico relacionado ao processo civil. Vamos lá. Quando você tem uma sentença, quais são os elementos da sentença? Vou colocar aqui, ó. Quais são os elementos de uma sentença? Toda sentença, ela tem que ter relatório, ela tem que ter fundamentação, e relatório, fundamentação e dispositivo. Qual que é o objetivo de cada um desses? O relatório, ele é utilizado para dar ao jurisdicionado a sensação de que o juiz leu o processo. Então, essa é a questão do relatório. A fundamentação é justamente uma justificativa do dispositivo. O juiz, ele tem que fundamentar a decisão dele. E ele vai fundamentar com base nos precedentes, com base na legislação, com base no que for. Ele vai fundamentar. E aí, nessa oportunidade, ele decide. Veja que sentença sem relatório e sem fundamentação é uma sentença nula. E sentença sem dispositivo é uma sentença inexistente. Tão grave, tão grave. Sentença sem dispositivo é uma sentença inexistente. O dispositivo, ele é o coração da sentença. Se você não existe sem o seu coração, o dispositivo também não existe sem o dele. É o dispositivo, tudo bem? Roberta, e aí, nesse ponto, o que eu devo observar? Observe que dentro do processo, nós temos questões principais, e nós temos questões incidentais. Nós vamos chamar essas questões principais de QP e questões incidentais de QI. Questão principal é sempre o que foi pedido.
E questão incidental é aquela questão que deve ser resolvida para que a gente possa julgar o pedido de maneira justa. Vem comigo. Imagina você uma ação de alimentos. Uma ação de alimentos. João ajuizou a ação de alimentos em face de seu pai. E aí, nessa oportunidade, o pai ingressa com a contestação dizendo assim: eu não sou o pai. Qual é a questão principal? Alimentos. Qual é a questão incidental? Paternidade. O pai está alegando que não é pai. E lhe digo mais, quando essa questão incidental... tá difícil. Quando essa questão incidental, ela prejudica a análise do mérito, ela é chamada de questão prejudicial. Veja, eu tenho uma ação de alimentos, tá lá a ação de alimentos, o pai chegou com a contestação e falou assim: não sou o pai. Ele está alegando uma prejudicial, porque se ele não for o pai, o que vai acontecer? Vai acontecer de não ter direito a alimentos. Dentro da estrutura da sentença, aonde o juiz julga e resolve o quê? Vamos lá. O juiz, ele na fundamentação, resolve as questões incidentais. Então, ao longo do processo, a gente vai ver aí que vai ser comprovada a paternidade, não sei o que lá, beleza. O juiz vai falar assim, vou dar um exemplo aqui da ação de alimentos. Como é o pai, julgo procedente o pedido para condenar o pagamento de alimentos. Então, aqui, ele vai julgar a questão principal, que no caso, no exemplo que a gente está dando, são os alimentos. Tudo bem? Agora eu te pergunto. Agora é que são elas. O que faz coisa julgada dentro da sentença? O dispositivo. Então, a coisa julgada, ela tem a ver com o dispositivo. Se for assim, aonde que tramita essa ação aqui de alimentos? Vara de família. Se for assim, é muito simples você observar que no dia seguinte, o pai pode ajuizar uma ação negatória de paternidade. Por quê? Porque questão incidental não faz coisa julgada porque ela é meramente resolvida na fundamentação. Só que o CPC de 2015 trouxe essa situação específica do artigo 503. E o que diz o artigo 503? A coisa julgada, ela pode atingir a questão prejudicial. Então, vamos botar aqui, ó, questão incidental que seja prejudicial faz coisa julgada. E aonde que está essa QI? Essa QI é na fundamentação. A Roberta, então, excepcionalmente, a coisa julgada, ela está sempre no dispositivo, mas excepcionalmente ela pode atingir a fundamentação? Agora pode. Agora pode. Então, veja, a coisa julgada, ela transcende o limite do dispositivo, atinge a fundamentação. Roberta, quando? Quando a fundamentação resolver questão prejudicial. Lembra que eu falei para você que a questão incidental que prejudica a análise do pedido, da questão principal, é chamada de prejudicial, porque ela prejudica a análise da questão principal. E vai acontecer, vem comigo aqui, vai acontecer, de acordo com a redação do 503, tá difícil, de acordo com a redação do 503, vai acontecer a previsão, a possibilidade de atingimento da coisa julgada em relação à fundamentação quando, olha lá, mantém em mim aqui, dessa resolução depender o julgamento do mérito, a seu respeito tiver havido contraditório efetivo e o juízo tiver competência. Então, eu tenho que ter 3 requisitos, vamos lá. Eu tenho que ter a
Vamos botar aqui, ó, julgamento do mérito depende da análise da questão incidental. Eu tenho que ter contraditório, claro, né, gente? Contraditório, e eu tenho que ter competência. Então, são os 3 requisitos importantes: contraditório e competência, e o julgamento do mérito. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão prejudicial, é pai, porque se não for pai, prejudica a análise da questão principal, que são os alimentos. Esse caso aqui, a paternidade fez coisa julgada? Fez. Por quê? Porque o julgamento do mérito depende da análise dessa questão. Nós tivemos o contraditório e nós tivemos competência. A vara de família é competente para julgar essa questão incidental. Tudo bem? Agora volta na questão. O que aconteceu aqui nessa questão? Olha só. Nós tivemos uma sentença aqui. Essa sentença, ela foi proferida na Justiça Federal para discutir uma questão de pensão. Então, quais são os elementos da sentença? Relatório, fundamentação e dispositivo. No dispositivo, qual foi a questão principal que foi decidida? A pensão. A pensão. E na fundamentação, o que ficou resolvido? Que é caso de união estável. Roberta, você acabou de falar que a questão prejudicial analisada na fundamentação também faz coisa julgada. Também. Se o julgamento de mérito depender da análise dela, se houver contraditório e se tiver competência. Então, olha lá. O reconhecimento da união estável pela Justiça Federal vincula a decisão a ser proferida pela Justiça Estadual? Não. Roberta, por que não? Porque, veja, nós precisamos de competência. Justiça Federal é competente para reconhecer a união estável? Não. Se não é competente para reconhecer a união estável, eu não tenho como fazer coisa julgada ali. Então, essa decisão de existência da união estável aqui não vai ser nada definitivo. Então, olha lá, eu precisei decidir porque é uma questão incidental e essa questão incidental, ela depende de ser resolvida para que seja fixada a pensão. Olha o padrão de resposta da FGV. O reconhecimento da união estável pela Justiça Federal se deu de maneira incidental, sabemos disso. Como questão prejudicial, sabemos disso. Por isso que ficou na fundamentação. Considerando que a Justiça Federal não é competente para decidir como questão principal acerca da ocorrência da união estável, sua apreciação não é apta a fazer coisa julgada nos moldes do 503, parágrafo 1º, inciso 3. Em consequência, a Justiça Estadual poderá decidir de maneira diversa a respeito da configuração da relação de união estável. Ok? Então, muito cuidado, porque isso aqui foi uma questão bem complexa, uma questão que envolve um conhecimento bem aprofundado do processo civil, de acordo com o que nós temos hoje, ok? Manda aqui para mim, de acordo com o que nós temos hoje. Isso aqui já existia antigamente? Já, mas a gente precisava utilizar de uma ação declaratória incidental. Hoje a gente não tem mais essa ADI incidental dentro do processo em andamento, mas nós vamos observar aqui a possibilidade, né, de estender a coisa julgada à fundamentação. Mas veja que tem que ter aqueles 3 critérios do 503. Nós temos que ter questão como sendo prejudicial, nós temos que ter contraditório e nós temos que ter a competência para aquele juízo analisar como principal aquela questão prejudicial, ok? E Justiça Federal não é competente para julgar união estável. Beleza, então. Seguindo adiante, ai meu Deus, tô morrendo. Seguindo adiante, próxima questão. Poucos anos antes de morrer, aqui a gente tem questão de contrato. Poucos anos antes de morrer, Silas vendeu no ano de 2012 por R$ 2 milhões
a cobertura luxuosa que residia. Com o dinheiro da venda, comprou no mesmo ano 2 apartamentos em um mesmo prédio, cada um avaliado em R$300 mil, e mudou-se para um deles. Doou o outro imóvel para sua filha Laura e seu genro Hélio, local onde o casal passou a morar. Mesmo sem o consentimento dos demais herdeiros, Silas fez questão de registrar na escritura de doação que a liberalidade era feita em favor do casal, não mencionando, todavia, se seria ou não adiantamento de legítima. Silas morreu dia 20 de março de 2016 e deixou, além de Laura, outros 2 herdeiros, o Mauro e o Noel, netos oriundos do casamento de um filho pré-morto, o tal do Wagner. O processo de inventário foi iniciado poucos dias depois da sua morte. Laura foi nomeada inventariante e apresentou as primeiras declarações em setembro de 2016, sem mencionar o imóvel que residia. Diante desses fatos, responda os itens. Cuidado, vem comigo aqui. Um pai pode vender um bem para o filho? Ai, prof, mas não é essa a questão. Tudo bem. Eu quero conversar com você 2 coisas. Venda e doação. O pai, ele pode vender o bem para o filho? Veja. O pai, ele pode vender o bem para o filho. Isso está no artigo 496. Só que para contrato de compra e venda, é preciso o consentimento dos demais descendentes daquele pai e também do cônjuge do pai. Então vamos lá, meu pai pode vender o bem dele para mim? Pode vender, exemplo clássico, o carro dele para mim? Pode, mas eu preciso do consentimento de minhas 3 irmãs e preciso do consentimento de minha mãe, que é o cônjuge de meu pai agora, né, nesse momento. Então, meu pai vendeu o carro dele para mim. Minhas irmãs não fizeram esse consentimento, né? Isso foi, meu pai realmente vendeu o carro dele para mim, acho que isso foi em 2016. E minha mãe também não fez esse consentimento. 2016, 2017, 2018. Gente, minha mãe e minhas irmãs têm um prazo de 2 anos para anular essa venda. Esse prazo deve terminar agora em, sei lá, maio, junho, por aí, que foi o momento em que meu pai vendeu o carro dele para mim. Então, para compra e venda, é segredo nosso, elas não sabem disso, então vocês também não vão falar. Para que ocorra a compra e venda, eu tenho que ter esse consentimento. Mas para que ocorra a doação, eu não preciso do consentimento. Doação não. Então, se meu pai doar, né, um apartamento para mim, por exemplo, eu vou receber. Minhas irmãs vão dar pitaco nisso? Não. Mas na eventualidade de abertura de sucessão de meu pai, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que colacionar esses bens. Eu vou ter que dizer lá no processo de inventário que eu recebi um bem de meu pai em vida. E isso configura adiantamento de legítima. Aí quando o juiz for fazer a partilha dos bens, ele vai abater aquele valor referido que eu recebi em vida. Tudo bem? Então olha lá no material. A doação realizada, ela é válida mesmo sem um consentimento? Há fundamento no direito processual que obrigue Laura a declarar o imóvel? Questão grátis, né, gente? Questão de graça para vocês. Olha lá. A doação, ela é válida sim, tranquilo, porque o que eu disse para você, o que tem que ter consentimento é a compra e venda. Então vamos colocar aqui, ó. Consentimento é para compra e venda. Isso tem que ter consentimento, ok? Artigo 496 do Código Civil. Consentimento tem que ter na compra e venda. Na doação, não. Em relação a Hélio, genro, porque o valor do imóvel não ultrapassa a metade do patrimônio de Silas. E em relação a Laura, filha, porque traduz adiantamento de legítima, pois não necessita da anuência dos demais herdeiros. 544 do Código Civil. Então, essa doação ela é perfeitamente válida. Uma, porque ele respeitou, né, a legítima. Veja, na doação eu também não posso dispor de mais de 50% do meu patrimônio.
Se eu tiver herdeiro o quê, pessoal? Se eu tiver herdeiro necessário. E o detalhe, eu posso doar todo o meu patrimônio? Não, também não. Você não pode fazer isso porque você tem que resguardar uma parte, né, relacionada ao mínimo existencial, ok? Então, beleza. Letra A, tranquilo. O que tem que ter consentimento é para compra e venda. E se não tivesse consentimento, é o quê, pessoal? Anulável. Laura está obrigada a declarar o bem que recebeu por liberalidade, não só pelo fato de ser herdeira, lógico, mas também pelo fato de ser inventariante. Então, ela deve colacionar esses bens recebidos, ok? Então, cuidado, porque aqueles herdeiros que receberam liberalidades, né, por exemplo, doação, como foi o caso aqui de Laura, devem colacionar nos autos do inventário, seja como herdeiro, seja como inventariante. Laura tem o dever estipulado 2 vezes na lei. Uma porque ela é o quê? Herdeira. E qualquer herdeiro que tenha recebido em vida aquele bem deve colacionar. E 2 porque ela é o quê? Porque ela é inventariante. E a inventariante, ela tem mais do que qualquer um ali a obrigação de informar os bens daquele sujeito, inclusive os que foram recebidos em vida pelos herdeiros, ok? Show de bola, questão bem tranquila. Então, fique atento à questão do 544 e do 496 do Código Civil. E, Roberta, você está falando aqui que é anulável. Mas é anulável em quanto tempo? Qual é o tempo que eu tenho para ajuizamento da ação? Perceba, 2 anos. Quando a lei trouxer um caso de anulabilidade e não prescrever aí, como é que fala? O prazo para ajuizar a ação anulatória, você vai considerar o prazo de 2 anos. Show de bola, vamos seguir adiante. Em 10 de maio, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. De 2016, Pedro, o comprador, celebrou o contrato de compra e venda com Bruno, vendedor, cujo objeto era uma motocicleta seminova, 2013, modelo X, pelo preço de 10 mil pagos à vista. Em setembro de 2016, Pedro foi citado para responder à ação na qual Anderson alegava ser proprietário da referida moto. Sem entender a situação e com receio de perder o bem, Pedro ligou imediatamente para Bruno, que lhe respondeu não conhecer Anderson e não ter nenhuma relação com o problema, pois se trata de fato posterior à venda da moto, ainda afirmando que Pedro resolva diretamente com Anderson e procure seus direitos na justiça. Com base nos fatos narrados, responda os itens a seguir. Volta para mim. Questão do mundo jurídico do dia a dia. Alguém vende um bem que não é seu. E quem comprou perde o bem para o verdadeiro proprietário. Qual é o nome disso? Evicção. Então aqui a gente tem um caso clássico de evicção. Coloca um slide em branco para mim aí depois. A gente tem um caso clássico de evicção. A evicção é a perda judicial ou administrativa do bem. Então, quais são as garantias que nós temos no âmbito dos contratos onerosos dentro do nosso Código Civil? Nós estamos falando de relação civilícia, não estamos falando de consumidor. Quais são as relações que nós temos? Vamos lá. Dentro do direito civil, nós temos garantias. Quais são essas garantias? Nós temos 2. E, na verdade, são garantias implícitas. Garantias implícitas. Quais são as garantias que nós temos? Nós temos a questão do vício redibitório e nós temos a tal da evicção. O vício redibitório, ele é aquele vício oculto na coisa que impede o uso normal da coisa ou impede parcialmente o uso normal da coisa. No vício redibitório, que é o vício oculto,
O sujeito, ele tem o direito, o adquirente, ele tem o direito de pedir a redibição. O que é a redibição? O desfazimento do contrato, ou ele tem o direito de pedir abatimento no preço. Abatimento no preço. Então, eu posso pedir a redibição ou abatimento no preço. Roberta, quando eu peço a redibição, eu ajuizo o quê? Ação redibitória. Por quê? Eu vou querer o quê? Eu vou querer desfazer o contrato. Roberta, me dá um exemplo, vem comigo. O vício redibitório já caiu em prova também. O que acontece? Você me vendeu um carro. Esse carro aparentemente está de boa, mas aí depois eu descubro um vício no motor. Isso é um vício redibitório. Eu sou obrigada a ficar com um carro com problema? Não, não sou obrigada. Então, eu vou poder te devolver o veículo e você me devolve o dinheiro que eu paguei. Acabou. Mas, se o vício não impede o uso total do bem e eu desejo ficar com o bem, veja, é opção minha, eu posso pedir um simples abatimento no preço. Eu digo a você, olha, eu te paguei 30 mil reais nesse carro, esse carro não está 100%, me devolve 5 mil aí, porque esse carro não vale mais que 25. Então, eu vou pedir um abatimento no preço. Quando eu vou pedir abatimento no preço, eu estou falando de uma ação quanti minores, ou estimatória. Então, vamos lá. Ação quanti minores, que é também chamada de ação estimatória. Ok? Ação estimatória. Roberta, e a evicção? A evicção é muito de boa. A evicção é assim, ó. Imagina que A, vendedor, vendeu o bem para B, comprador. E esse B perdeu, tadinho, o bem para o C, que é o verdadeiro proprietário. Então, no final das contas, o vendedor, ele vende uma coisa que não é dele, olha lá, ele vende uma coisa que não é dele para alguém que, confiando nele, adquiriu a coisa. Roberta, e aí? E nesse caso, o que vai acontecer com esse fulaninho, com o B? Imagina que o C vai ajuizar uma ação contra B. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, o C ajuizou uma ação contra B. O B perdeu o bem. O B perdeu o bem. Quando o B perde o bem, logo depois ele vai fazer o quê? Ajuizar uma ação contra A. Para pedir as coisas que ele pagou, né? Para pedir aí as perdas dele. Veja que neste caso, dentro da mesma ação, nós podemos ter a denunciação da lide. Quando o B for citado para oferecer resposta, ele vai poder denunciar a lide em relação ao A, ou ele vai poder ajuizar essa ação depois. O STJ já assentou o entendimento de que o prazo prescricional para discutir evicção é um prazo de 3 anos, né? Porque tem aí cunho de direito subjetivo, né? Obrigações, credor e devedor. Então, vamos lá na nossa questão. Deixa eu só anotar aqui para você. A evicção, ela está no artigo 447 e o vício redibitório no artigo 441 do Código Civil, certo? Então, o B poderá ajuizar aí ação para discutir a evicção em face de A, que foi quem lhe vendeu, pedindo o dinheiro dele de volta, as perdas e danos, porque, claro, né, quem vende um bem cientemente, vem comigo aqui, sabendo que não é o proprietário, vai responder por isso. E veja só que legal, olha que legal. É possível responder por vício redibitório mesmo estando de boa fé? Óbvio, porque o vício redibitório, ele é um vício oculto na coisa. Pode ser que o alienante, aquele que está vendendo o carro lá com problema no motor, não saiba desse vício. E mesmo assim ele vai responder. Agora, se ele souber e ainda assim passar o bem para frente, deixa eu te falar, vai ter direito à devolução, né? E também as perdas e danos. Essa questão até caiu numa prova da OAB em formato de questão subjetiva, que foi a parte de o sujeito vendeu um carro, falou que tinha feito revisão no carro
e aí não tinha trocado as pastilhas de freio, a mulher capotou o carro, deu perda total no veículo, ele responde pelo vício redibitório? Óbvio que responde. E nesse caso, pior ainda, porque ele sabia da situação de risco em relação àquele vício. Então, o vício redibitório, ele não depende da má-fé daquele que vende. Não importa, mas se ele souber, aí vai prejudicar ainda mais, porque eu vou embutir o quê? Perdas e danos. Volta lá no material. Então, vamos lá. E o carinha aqui vendeu e ainda falou, se vira aí com o tal do Anderson, né? E procure seus direitos na justiça. Bem debochadinho o cara. Qual a responsabilidade de Bruno caso Pedro venha a perder o bem por sentença judicial? Fundamente com o Instituto do Direito Civil Adequado, indicando as verbas de ressarcimento. Tá tudo na lei. Você sabendo que isso aqui é evicção, de boa. Como Pedro deverá proceder caso queira discutir a responsabilidade de Bruno na própria ação reivindicatória ajuizada por Anderson? Então vamos lá. Lembra que eu falei aqui para você? Olha lá, o verdadeiro proprietário vai ajuizar a ação para poder reivindicar o bem em face do B. E o B depois vai ajuizar a ação em face do A, ou dentro do mesmo processo, ele vai denunciar a lide. Então vamos lá, olha só a primeira resposta. Bruno responde pela evicção, fechou. Caso Pedro venha a perder o bem por sentença judicial em favor de Anderson. Artigo 447, conforme nós denotamos aqui no nosso esquema. Além da restituição integral do preço, Pedro deverá ser indenizado por Bruno pelas despesas dos contratos e outros prejuízos que diretamente resultem da evicção, além das custas judiciais e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 450. Então, sem maiores delongas, é exatamente o que nós falamos. O B vai poder cobrar tudo o que perdeu em relação a A, nos moldes do artigo 450. E, para exercer os direitos oriundos da evicção, na própria ação reivindicatória, Pedro deverá denunciar a lide, nos termos do 125 do Código de Processo Civil. Então, o que eu expliquei para você, eu tenho duas opções. Eu tenho aqui o B, aliás, o C ajuizando a ação em face do B, o B perdeu, essa ação transitou em julgado, ele ajuiza outra ação em face de A. Ou dentro da mesma ação, ele promove a intervenção de terceiro denominada denunciação da lide. Ele quer ganhar tempo e dinheiro. Então, a partir do momento que ele entra no processo, ele já denuncia a lide. Eu vou ter duas demandas dentro do mesmo processo. A primeira demanda de C versus B e a segunda demanda de B versus A. Ok? Beleza. Próxima questão. Danilo ajuizou a ação cominatória com pedido de reparação de danos morais contra a financeira Boa Vida S.A., alegando ter sofrido dano extrapatrimonial em virtude da negativação equivocada de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Coisa muito comum, né, gente? O povo insere o nome dos outros aí dentro do cadastro de restrição ao crédito indevidamente. Muito comum. Agora eu tenho duas situações. Meu nome não está no Serasa nem no SPC. SPC não é só para contrariar não, tá? É Serviço de Proteção ao Crédito. Não está em nenhum dos dois. E aí, o que vai acontecer? Alguém colocou meu nome lá indevidamente. Epa, cuidado com isso, porque isso gera, né, a possibilidade do dano moral. Mas imagina você que o meu nome já está sujo por um outro motivo qualquer. Estou com o nome lá na lista de Schindler, né? No cadastro de restrição ao crédito. Meu nome já está sujo. Aí alguém insere o meu nome indevidamente. Isso gera dano moral, gente? Vamos lá na nossa questão. Danilo sustenta e comprova que nunca atrasou uma parcela sequer daquele financiamento de seu veículo, motivo pelo qual a negativação de seu nome causou-lhe dano moral indenizável, requerendo liminarmente a retirada do nome do banco de dados e a condenação da reindenização de R$5.000 de dano moral. O juiz concedeu a tutela provisória em relação à obrigação de retirar o nome, apesar de reconhecer que não foi vislumbrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, verificou que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos. Agora você tem que ter cuidado. Suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, não havendo oposição do réu capaz de gerar dúvida razoável.
Em sentença, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré à obrigação de retirar o nome do autor dos bancos de dados de proteção ao crédito, confirmando a tutela provisória que foi concedida lá no início, mas julgando improcedente o pedido da indenização, pois constatou que o autor já estava com o nome negativado em virtude de anotação legítima de dívida pré-existente com a instituição diversa. Então, o cara teve lá o nome inserido no cadastro, vem comigo, o cara teve o nome inserido no cadastro, e aí, no final das contas, o que rolou? Rolou de ele ter ajuizado uma ação. Nessa ação, o juiz concedeu uma tutela provisória porque ele verificou no documento, verificou a documentação pertinente, e aí, depois, julgou improcedente em relação ao dano moral. Tudo bem, a inserção foi indevida, mas o juiz entendeu que não havia dano moral naquele caso porque já existia uma outra constrição no nome, que seria uma constrição legítima, porque em relação a outro credor, ele realmente não fez o pagamento. Neste caso específico, ele tem direito a dano moral? Realmente não tem. E aqui, olha lá, em face do exposto, responda os itens a seguir. À luz da jurisprudência de tribunais superiores, é correta a decisão do juiz que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral? Poderia o advogado requerer tutela provisória mesmo considerando a inexistência de perigo? Olha lá, gente, duas respostas bem tranquilas e positivas. Veja só, um beijo para você, João Paulo, obrigada. Olha só, João, sim, é possível, com apoio na jurisprudência consolidada do STJ, da anotação irregular de cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. É o que dispõe a súmula 385 do STJ. Olha que interessante isso. Na nossa aula aqui, no nosso curso de segunda fase, eu trabalho muito essa súmula do STJ, é uma cobrança que eu fico feliz, e isso aqui é uma modalidade de abuso do direito, pelo venire contra factum proprium. Veja, pelo venire contra factum proprium, pela como é que fala? Você sequer cuidou do seu nome, por que outras pessoas devem zelar, né, pela proteção do seu nome também? Então, muito cuidado com essa questão. Se já tem a anotação legítima, você pode retirar a anotação que foi indevida, mas não tem direito a dano moral, porque se nem você tomou conta do seu nome, por que eu tenho que tomar, né não? Eu não tenho que ter essa diligência em relação a um cuidado que nem você teve. E é possível que o juiz tenha concedido essa tutela? Sim, também, gente, desculpa pelas minhas tosses, porque tá difícil. Nós temos aqui a tutela provisória de evidência, porque, na verdade, a tutela provisória de evidência ela tem previsão no artigo 311. Como não há perigo de dano, então eu não vou falar em tutela antecipada, né, de urgência, eu vou falar em tutela antecipada de evidência, que dispensa realmente a prova do perigo, mas deve conter prova documental suficiente dos fatos. E foi exatamente o que o juiz considerou. Então, vem comigo aqui. Eu tenho duas modalidades de tutela antecipada e duas modalidades de tutela de urgência. Eu tenho a tutela antecipada e a tutela cautelar. Todas essas questões de tutelas provisórias são assuntos importantes para a sua prova. E esses assuntos estão inseridos lá no artigo 294 do Código de Processo Civil, que a leitura é indispensável. Aqui na tutela de evidência, o artigo 311, que é o último artigo sobre tutela provisória, esse artigo explica que o juiz ele vai conceder a tutela antecipada quando for evidenciado o direito que está sendo alegado, ele é evidente. E veja, se eu levo uma documentação que comprova que a anotação foi indevida, acabou, é uma tutela de evidência, ok? Mas quando eu falar de tutela antecipada de urgência, que é muito mais comum em prova do que a de evidência, você tem que comprovar os dois requisitos, o periculum in mora e o fumus boniuris. O periculum in mora é o perigo de dano, né, ao próprio direito ou risco ao resultado útil do processo, e o fumus boniuris, que é a plausibilidade do direito, a verossimilhança das alegações, que não é mais um termo utilizado, mas continua sendo a mesma coisa, a suficiência do direito que você está alegando, ok? Vamos lá no material, então.
Próxima questão. Daniel, 30 anos, amealhou ao longo da vida um patrimônio considerável. Era solteiro e decidira não ter filhos. Seus pais já eram falecidos e Daniel tinha apenas um irmão bilateral. Alexandre... Gente, eu não tô dando conta de falar, peraí. Alexandre e um irmão unilateral, Rafael. Após 30 dias em coma induzido em razão de grave acidente de carro, Daniel veio a falecer em 30 de agosto de 2014. Então, o que nós temos aqui, Brasil? Nós temos uma questão de sucessões. Então vai dar para eu escrever aqui do lado. Nós temos uma questão de sucessões. Outra questão importante. Então, vamos fazer o desenho. Nunca vá para uma prova de sucessões sem desenhar. Eu tenho aqui Daniel. Daniel era solteiro, quer dizer, não tinha cônjuge e também não teve filhos. Os pais de Daniel, o pai e a mãe, eram falecidos. Daniel tinha um irmão bilateral, então... Peraí, vamos colocar aqui, ó. O pai e a mãe dele, teve o irmão Daniel e o... Como é o nome dele aqui? Alexandre. Alexandre. E um irmão unilateral, Rafael. Se é um irmão unilateral, como diz aqui a questão, esse Rafael, ele vem ou só da mãe ou só do pai. Vou colocar aqui só do pai. Mas não interessa. O irmão... Como é o nome do homem aqui? O irmão lá, Rafael. Rafael. Após 30 dias em coma induzido, então os pais eram falecidos, a mãe falecida, ele só tinha isso. Então ele tem o irmão Rafael, que é unilateral, filho só do pai, e o Alexandre, que é um irmão comum. Daniel veio a falecer em 30 de 8 de 2014. Daniel faleceu. Para quem que vai a herança de Daniel? Pessoal, perceba o seguinte. Quando a gente fala aqui de sucessão de irmão, você tem que entender, vem comigo, que se todos os irmãos forem comuns, eu divido tudo por cabeça. Mas se eu tiver um irmão unilateral, que é um irmão só da mãe, só do pai, esse irmão ele tem direito a receber metade do que o irmão bilateral tem direito. Então, o que que acontece? Eu tenho um irmão aqui que eu coloquei só do pai, mas pode ser do pai ou da mãe. O que que vai acontecer nesse sentido? Olha lá. Alexandre, ele tem direito a receber o dobro do que Rafael tem direito. Então, imagine você que, neste caso, o irmão, aliás, o patrimônio de Daniel seja 900. Vamos supor, seja um patrimônio de 900. Eu vou dividir esses 900 como? Eu tenho o irmão Alexandre, que tem direito a 2 cotas, e o irmão Rafael, que tem direito a 1 cota. Então, eu somo 2 mais 1, divido isso aqui por 3. Quanto que Alexandre vai ganhar? Suponhamos, ele vai ganhar 600 e o irmão Rafael vai ganhar quanto? 300. E por aí vai. Se tivesse outro irmão bilateral, o João, por exemplo, eu daria peso 2 aqui, peso 2 aqui, peso 1 aqui. Eu iria dividir os 900 por 2, 4, 5. E aí eu atribuiria cota dupla para Alexandre, cota dupla para João. Mas a questão, ela está falando só disso aqui. O valor que eu coloquei é hipotético. A primeira pergunta é: como deverá ser partilhada a herança entre os irmãos de Daniel? Se depois de 3 anos do falecimento de Daniel e já realizada a partilha dos bens, aparecesse mais um irmão unilateral, até então ignorado, desconhecido, em ação judicial, pelos demais, que a ação judicial ele poderia intentar para receber parte dos bens da herança. Qual o prazo para ajuizamento? Primeiro, você sabe que se aparecerem herdeiros depois da partilha, esses herdeiros eles podem pleitear uma sobrepartilha. E essa sobrepartilha ela é feita por meio de petição de herança, que tem um prazo prescricional de 10 anos, com base no artigo 205. Os prazos prescricionais, eles são de 1, 2, 3, 4, 5 anos ou 10 anos. O prazo geral prescricional de 10 anos
é utilizado quando não houver prazo específico de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, ok? Então, volta lá no material. Letra A. Nos termos do 1841, concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um dos unilaterais herdará metade do que couber àqueles. Então, a conta é essa. Eu atribuo peso 2 aos bilaterais, peso 1 aos unilaterais. Então, Rafael, irmão unilateral, herdará somente metade do que Alexandre herdar. Por quê? Porque a questão não trouxe valor. Mas se trouxer valor, você vai fazer isso. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei 900 dividido por 3, ok? 900 dividido por 3 dá 300, aí eu atribuo cota dupla aqui e cota simples aqui. Você vai fazer sempre isso, tá bom, gente? Sempre isso. Nos termos do 1824 do Código Civil, esse irmão teria direito ao seu quinhão hereditário, sendo que a ação judicial cabível seria exatamente a petição de herança, cujo prazo prescricional é de 10 anos a contar da abertura da sucessão, de acordo com o artigo 205 do Código Civil. Show de bola. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso cobrar sobrepartilha. Essa questão também é uma questão recorrente de prova. Eu posso cobrar sobrepartilha, mas o prazo prescricional, 10 anos a contar da abertura da sucessão, ou seja, da morte do autor da herança. Vem comigo. Quando a gente fala de abertura da sucessão, nós estamos falando da morte do autor da herança. Ok, Brasil? Tranquilo? E vamos para a nossa próxima questão. Aliás, tá acabando meu tempo, né? Tem quanto tempo aí que tá faltando? 3 minutos? Senhora do terço. Vamos lá. Miguel e Joana, irmãos, figuraram respectivamente como locatário, o Miguel, e fiadora, a Joana. Vem comigo. Quando falar de contrato de fiança, a gente vai lembrar daquela garantia fidejussória. E eu quero que você se lembre de 2 pontos específicos. O primeiro ponto específico é que o fiador ele tem direito de primeiro solicitar a execução dos bens do devedor principal, para que depois ocorra a execução dos bens do fiador. Fiador, de acordo com a orientação, não tem direito à proteção do bem de família. Então, o bem de família do fiador, lá da Lei 8.009, pode ser atingido pelas dívidas contraídas por ele, ok? Isso aqui é, sem dúvida nenhuma, coisa tranquila. E o detalhe, se no contrato houver renúncia ao benefício de ordem, o que é o benefício de ordem? É essa ordem. Primeiro eu vou pedir a execução dos bens do devedor para depois atingimento dos meus bens como fiador. Muitas vezes existe a renúncia ao benefício de ordem. Se houver essa renúncia ao benefício de ordem, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso executar direto o fiador, ok? Então vamos lá. Em contrato de locação residencial celebrado com Antônio, no qual consta cláusula em que Joana renuncia ao benefício de ordem. Diante de ausência de pagamento dos valores acordados, Antônio promoveu a ação de execução, olha lá, ela renuncia ao benefício de ordem. Promoveu a ação de execução de título extra-júri em face de ambos os devedores. Miguel foi citado 5 dias úteis antes de Joana, sendo que o comprovante de citação de Joana foi juntado aos autos 20 dias úteis após o de Miguel. Diante do exposto, responda os itens a seguir. Opostos os embargos à execução por Joana, esta pleiteia que primeiro sejam penhorados os bens de Miguel. Deve ser acolhida essa alegação? Primeiro, não. Justamente porque houve o quê, pessoal? Renúncia ao benefício de ordem que eu acabei de te explicar. O prazo para Miguel apresentar embargos à execução findou antes ou depois do prazo para Joana embargar a execução? Veja, findou antes. Por quê? Porque quando eu tenho mais de um executado, o prazo para embargar é contado a partir da juntada do seu mandado cumprido e não da juntada do último mandado cumprido. Porque, na verdade, essa juntada de último mandado cumprido é para fins de contestação. Aqui é embargos. Então, o prazo para Miguel apresentar os embargos dele é a partir da juntada aos autos do mandado dele, ok? 15 dias úteis após a juntada do seu comprovante de citação. O prazo para oposição de embargos seria de 15 dias contados em dobro. Se Miguel e Joana possuíssem advogados diferentes, também não. Porque essa questão dos advogados diferentes, de escritórios diferentes, prazo em dobro, não se aplica em relação aos embargos à execução. Gente, questão muito tranquila. Mas eu queria
terminar a nossa aula de hoje conversando com vocês sobre uma questão específica, que eu tô com medo de cair de novo. Cadê a questão aqui? Sumiu a minha questão. Gente, eu não coloquei a questão. Não coloquei a questão. Ah, não acredito. Não coloquei a questão, mas eu vou colocar aqui no final. A questão do decreto 911. O decreto 911, ele é um decreto utilizado para alienação fiduciária, tá? Então, muito cuidado com o decreto 911, ele já caiu na prova. Decreto 911 de 69. Ele é um decreto utilizado para fins de alienação fiduciária. Roberta, no Código Civil eu também tenho uma questão de alienação fiduciária. Quando você compra lá o automóvel, então se você tem uma alienação fiduciária de bens móveis, o carro, por exemplo, seja fungível ou infungível, quando o credor é o banco, eu tenho o decreto 911. O credor é um banco, eu tenho o decreto 911. E aí eu vou aplicar essas regras aqui. Se o credor é uma pessoa natural ou jurídica, mas não é o banco, eu vou aplicar a alienação fiduciária, olha lá, alienação fiduciária prevista no artigo 1300, isso aqui é só uma informação final, prevista no artigo 1361 a 1368 do Código Civil, quando não for banco. O credor é pessoa física ou pessoa jurídica, diferente de banco. O que eu quero que você entenda é que, em relação a essa alienação fiduciária do decreto 911, olha o OBS, não, vou botar aqui, não é possível alegar adimplemento substancial. Não é possível alegar adimplemento substancial, que é aquele substancial performance, vem comigo. O adimplemento substancial, ele vai acontecer quando o contrato está mais cumprido do que descumprido. Por exemplo, eu financiei o veículo em 60 parcelas, paguei até as 58, atrasei as 59 e as 60. O banco, ele pode, desfazer o contrato e pegar o carro de volta. Chupa Brasil. Se for um contrato regido pelo decreto 911. Agora, quando a gente está diante de outros contratos, por exemplo, se você está com um contrato mais adimplido, né, o adimplemento substancial, o credor não poderia desfazer o contrato. Agora veja, lá no contrato do decreto 911 você pode purgar a mora. O que é purgar a mora? É você quitar o contrato. Eu vou lá e pago as 58 e as 59, mais os juros, as multas, tudo bonitinho, e quito o contrato. Então, cuidado, porque se cair na sua prova uma relação de decreto 911, de alienação fiduciária com o banco, aquisição de veículo, se for cair vai ser aquisição de veículo, você vai ter aí exatamente impossibilidade de adimplemento substancial, ok? Eu termino minha participação no dia de hoje por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Tem mais uma questão aqui que eu deixei para vocês a resposta, que é a parte de fraude contra credores. E qualquer coisa, estamos aqui no Gran Cursos Online, à sua disposição. Entra lá no nosso site, verifique os nossos cursos aqui da OAB e também outros cursos, tá bom? Um beijo para você, foi um prazer enorme, boa prova aos senhores e permaneçam ligados aí na nossa programação do nosso projeto aqui da OAB, o Gran OAB. Beijo!